2 para o Mengão, 0 para o Fortaleza. Maracanã. Grande vitória do Mengão, nação em cima do Fortaleza. Flamengo 2, Fortaleza 0. Mengão está decolando. Vamos aqui analisar nesse momento gols de Gabigol e Arrascaeta. Nós vamos analisar nesse momento o Mengão, porque chegou o momento, meu amigo. O Flamengo começou a decolar, muitos não estavam acreditando no time do Flamengo, mas tá aí. Mengão tá vencendo. Crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Mengão. Mas antes, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Mengão. Vai rapidinho aí, se inscreva, ativa o sino das notificações. Bora pro vídeo de hoje. De vitória 2-0 e o Flamengo tá ali, chegando perto da disputa pela primeira posição. Tudo bem, Celso? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Como tem sido desde 2019, pra gente falar a verdade, né? Esse time se destaca mais pelas individualidades do que pelo coletivo. Tanto que a cada rodada a gente busca a evolução do coletivo, porque da individualidade a gente não tem dúvidas. Agora está voltando o Bruno Henrique, o Arrascaeta hoje fez 1,5 gol, quando não tem Gabigol para fazer, e hoje fez um gol histórico. Tem Pedro, às vezes os dois revezando, agora porque o técnico de plantão me parece que é só um deles jogando. Mas, mais uma vez, o Flamengo foi mais individual que coletivo e não há demérito nenhum nisso quando o individual funciona. Fortaleza foi um adversário que exigiu mais, inclusive defensivamente, perde um pênalti com menos de 10 minutos de jogo, isso dá uma balada. Acho que foi um bom teste no grande jogo do meio da semana, pela Libertadores com o Alcas, eu falava que tive dificuldades para avaliar o Flamengo do meio para trás, porque o adversário não exigia. O adversário hoje exigiu e o Flamengo, o Fortaleza conclui mais a culpa, mas o Flamengo foi mais efetivo. Sim. Não há pecado nenhum nas individualidades, Paulo Andrade, quando elas funcionam. O problema é que não dá para contar com isso no futebol sempre. O Flamengo continua naquela busca de um jogo coletivo melhor, mas muito bem classificado no campeonato, nos campeonatos que disputa. Tem uma semana duríssima. Eu não queria ter Atlético Paranaense e Palmeiras pela frente se jogasse futebol, mas a gente não pode escolher, não tem vida fácil para ninguém. O Flamengo fez uma partida suficiente para deixar o seu torcedor em paz para os próximos dias. Algumas preocupações com jogadores machucados. O Léo Pereira saiu ainda no primeiro tempo. O Gabigol pediu, chegou a fazer gesto de substituição e foi substituído, foi trocado no intervalo. Ele que ficou tanto tempo, né, sem atuar, sem jogar, mas o Flamengo traz ótimas notícias desse placar de 2-0, né, Birner? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, concordo contigo, a gente tem notícias muito boas. Boa noite a Pedro, professor Celso Zelt, professor Calçade, as fãs do esporte. Eu só quero começar discordando um pouquinho do Celso Zelt. Eu acho que em 2019 era coletivo e individualidades, né? Lógico que as individualidades brilham, mas porque o coletivo está muito azeitado, e quando ele não está, a parte individual também funciona, mas não funciona como nos momentos em que a equipe coletivamente está muito bem. Não, eu também concordo com o coletivo. Eu digo que se perdeu essa coletividade desde 2019. 2019 era coletivo. A busca de lá para cá é de uma coletividade parecida com aquela. Perfeito. Para marcação em cima, pressão. Aí era um futebol assim para mim o mais bonito que eu vi em algum tempo das equipes daqui, em um bom tempo. Também acho que hoje não foi ótimo, mas não foi ruim, por isso eu acho que as notícias são boas. Sim. Como você disse, eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir
Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso Zanotti falou, tem 1 gol e meio a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo em 4, 5 semanas tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Antes do Pedro Ivo e do Paulo Calçade, fala rapidinho, né? Falou, chegou, vestiário, acabou o jogo, beleza, abraço, vitória, falou. Vai falar agora, ao vivo no Linha de Passe, Jorge Sampaoli. Qual o seu temor em relação a ofertas que podem vir do continente europeu, pelo Vitor Hugo, pelo Matheus França, tem o Pedro também, outros jogadores, para que seu time não perca força nessa sequência da temporada? Isso eu não posso controlar, sinceramente. As saídas, o clube verá qual é a condição daquele jogador que pode sair, mas se sai, vendrá outro jogador. Aí, hasta agora não tem notícias disso, mas se acontece, tendremos que ver que reemplaço. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Vou te perguntar o seguinte, o Flamengo em 2019 teve o time que todo mundo sabia, achou esse padrão, o time base. Em 2022 também achou um time do goleiro até o último atacante. Até em 2020, que não encantou, também foi campeão brasileiro com um time que todo mundo conhecia. Você até agora vem trocando bastante. Eu queria saber se você pretende achar esse time titular do goleiro até o último atacante, que toda a torcida conheça. E sobre também, mais uma pergunta, se me permite, claro, em relação ao jogo lá contra o Bragantino, se vocês já conversaram sobre, tem alguma explicação do porquê o Flamengo jogou tão mal aquela partida? Obrigado. Primeiro, a rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com ter muitos jogadores preparados para poder jogar, mas não é uma particularidade, sino é uma necessidade. Necesitamos jogadores que estén 100% para jogar cada dos días, cada 3 días. E o jogo do Bragantino hace muito que passou, já expliquei que foi um jogo particular, com muitas dificuldades e muitas decisões ruins de parte de aquele jogo. Então, eu tenho percebido o Flamengo com mais fome. O Flamengo que tenta se recompor de maneira mais rápida, quando não consegue. Hoje, como por exemplo, o Eric fez uma falta, sabendo que ia levar um cartão, mas ao mesmo tempo preferiu o cartão para não dar um contra-ataque ao adversário. Eu queria saber como é que tem sido essas conversas com o elenco para essa recomposição mais rápida, porque a gente está vendo evolução nisso também. Obrigado. Sim, o time ha tenido uma evolução sobre isso, basicamente em juntar muita gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício aqui da Gol. Eu queria te perguntar, tem alguns jogadores que estão jogando pouco com você. O Varela é um deles. Eu queria entender quais são os seus planos para o Varela, se de fato vocês chegaram a conversar. A gente tem a notícia de que ele está um pouco preocupado por conta da seleção uruguaia, é um jogador que briga por vaga na seleção uruguaia. Queria entender seus planos para ele. E 2 jogadores também que jogam um pouco com você, que é o Pablo e o Rodrigo Caio, né? São jogadores que têm bem menos minutagem com você. Falei a mesma coisa que falei com jornalista que me perguntou se eu tenho um time único.
O sea, uno tiene la posibilidad de elegir jugadores para diferentes juegos. Algunos tienen la posibilidad de participar, otros menos. En el caso de Varela, el rendimiento de Wesley desde que yo llegué aquí es superlativo, entonces seguramente eso quita capacidades o un lugar para que Guillermo pueda jugar. Con respecto a Rodrigo y Pablo, la verdad es que con esta filosofía de inicio de juego, y bueno, inclusive Rodrigo tuvo algunas lesiones en un tiempo atrás, entonces la progresión del juego hace que uno elija al que piensa que está mejor. Pero todos los jugadores que vos menciona son jugadores que seguramente en el correr del tiempo, de la progresión de la idea, seguramente pelearán por un lugar. Sampaoli, boa noite. Bruno Castanha, canal do Casta. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, você nos seus times gosta muito daquele avançado móvel. O Pedro é muito mais um jogador de referência. Mas esses últimos 2 jogos, a gente está vendo um Pedro muito mais, né, movimentando, buscando entre linhas. Queria saber como os trainers mesmo, como está fazendo isso para ele conseguir essa mobilidade. E se você pudesse comentar também o Felipe Luiz hoje, né, entrando como meio-campista ali. Eu queria que você falasse a sua ideia também em relação a isso. Obrigado. Com relação a Pedro, você tem razão. Eu propuse a ele que empiece a encontrar espaços anteriores y no sea un jugador tan fixo, que tiene mucha capacidad técnica, Pedro, para poder jugar encontrando espacios. Es más, lo está haciendo con mucha inteligencia, pero algo nuevo para él. No estaba muy acostumbrado a eso, pero los dos últimos juegos hablamos con él y él sinceramente gustó, y bueno, yo estoy feliz por el avance de eso. Y la otra pregunta, Felipe Luis, bueno, porque para el juego de Palmeiras teníamos pendurado a Thiago Maia Pulgar quedó fuera del juego y también nos quedaríamos sin ninguna contención, por eso Felipe nos ayudó en esa posición, que no es habitual para él, mas él, como joga bien, puede jugar. Boa noite, Sampaoli, Fred Gomes, GE. Sampaoli, eu queria te perguntar em relação ao número de finalizações do Flamengo. Você, no início do seu trabalho, você queria muito da contundência. Você queria que o Flamengo finalizava demais, mas conseguia fazer poucos gols. Agora tem finalizado menos e conseguido os gols. Isso é uma coisa que você pensa mesmo, uma construção melhor, independentemente de chutar muito a gol, o importante é ser contundente. E só te perguntar também em relação a jogadores que estão chegando, eu sei que você não vai poder comentar com detalhes porque eles ainda não assinaram o contrato, mas queria saber o quanto o Alan pode te ajudar, ele está chegando no Rio agora, na noite de hoje, e o Claudinho ainda é uma possibilidade. O que você acha da questão técnica dele, de qualidade, como pode se encaixar? Obrigado. A verdade é que Alan, não sei se ainda ele asignó o no asignó, pero yo sé que hay negociaciones que están avanzadas sobre él. Yo sí tuve a él en Atlético Mineiro y él es un jugador que me gustó mucho de él. Y sin saber si él puede vivir o no, es un jugador que yo respeto mucho. Con respecto a Claudinho, no sé nada, sinceramente, pero bueno, ya que usted lo nombra, es un jugador para mí de otro nivel, superlativo. Pero no con ese, sinceramente, si él está en la órbita del club o está longe o experto, sinceramente no sé. Bueno, creo que o Timmy está menos apurado ahora, tiene más tiempo de elegir la última jugada, entonces se hace mucho más contundente por esa tranquilidad que tiene en el último tercio. Profesor. Sí. No, es solamente eso, que estamos logrando jugadores que estén jugando con mucho tiempo, y también el tiempo de definición ahora es más tranquilo y permite definir con más claridad. Última pregunta aquí. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. 2 preguntas. Ahondar un poquito lo de Felipe Luis. Hoy día entró en la zona media. La semana pasada también ingresó unos minutos ahí, pero aún jugando como lateral el otro día.
cuando el juego se cargaba por el sector derecho, él por momentos utilizaba la posición de un interior. ¿Qué características ve usted en Felipe Luis para que ocupe esa posición, para que haga ese tipo de apoyos? Y la segunda, se viene un segundo semestre bien complicado, bien cargado de partidos. Está el Brasileirao, está la Copa Libertadores, la Copa de Brasil. ¿Tiene pensado en algún momento empezar a dosificar? Quizás tiene pensado en algún momento poner un equipo B, como le pasó a este mismo Flamengo el año pasado en la recta final. Con respecto en el último tiempo, inclusive en Brasil, en la etapa de Santos, en la etapa de Nogalo, yo gosto mucho de laterales por dentro, porque son agentes que permiten parar muchas transiciones. Entonces, para Felipe jugar ahí, con la experiencia y la capacidad que tiene, no acredito que puede hacerlo tranquilamente, y Otimi estaría mucho más protegido que con laterales lineales, que por ahí tienen mucho despliegue, pero cuando vienen transiciones, Otimi sufre más. Con respecto a equipo B, equipo A, no, yo voy a poner un mayor time que tenga cada jogo, porque el club y el sentimiento popular pide isso. Obrigado, professor. Obrigado. Graças. Ora, Sampaoli já falou, já deu o primeiro comentário o Celso Zelt, já deu o primeiro comentário o Vitor Birner. Fiquei devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você num sábado à noite aqui? Não, raro. Sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você. Vitor, ao Fã de Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do São Paulo, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então a régua é sempre muito alta, então você está sempre no número de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor, e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo, e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega, e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali, o Flamengo conseguia suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade, para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual. Uma articulação de beira de campo, com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. O Mengão então venceu e começou aí, tá melhorando, cada partida tá melhorando. Vamos ver como o Flamengo vai jogar agora contra o Atlético Paranaense, que é uma partida decisiva pela Copa do Brasil. Mas o Mengão venceu 2-0 em cima do Fortaleza, gols do Gabigol e de Arrascaeta.
Agora, o Flamengo, nesse momento, está 5 pontos apenas atrás do líder, que é o Botafogo. O Grêmio também venceu e continua, praticamente, o Flamengo continua na mesma posição, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então, nação, é isso daí. Deixa seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais vídeo para vocês aqui no nosso canal.